deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está, palma de suas mãos, o choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Essa noite queremos cumprimentar todos os irmãos que nos assistem com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vocês que nos assistem da casa de vocês, que Deus possa nos abençoar nesta noite. Iremos dar início ao nosso culto, louvando ao Senhor através de nossas orações. Senhor querido Deus, obrigado, ó Pai, por este dia, Senhor. Venha nos abençoar de uma forma especial e gloriosa. Conduza, ó Deus, e trabalhe na tua proteção, Senhor, dentro da tua vontade, do teu querer, Senhor Deus, naquilo que nós viemos nessa noite para te adorar e para te servir, ó Pai. Abençoe aquele que nos assiste, ó Deus, nas suas casas, ó Pai, a qual local for que esteja assistindo nesse Brasil, Senhor Deus, abençoa, ó Pai, e visita cada um deles de uma forma especial, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, é o que nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, amém, graças a Deus. Convido a diaconisa Daniela para estar louvando ao Senhor com 3 hinos de nossa harpa cristã. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o hino de nossa harpa cristã de número 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unida a ti, Jesus. Ó, traze-me
louvar 262. Senhor, estás comigo em todo tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Ó, dai-me cada dia o teu sustento e graça para cumprir teu mandamento. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo, ó, dai-me tua vida, teu sustento. Contigo, ó Senhor, vou caminhando, o Evangelho Santo proclamando, a face do Senhor Jesus buscando, e sempre do pecado me guardando. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo, ó, dai-me tua vida, teu sustento. Por Deus estamos nós santificados, em ti, Jesus, que nos tem resgatado do mundo e de todo vil pecado, também o nosso ser vivificado. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo, ó, dai-me tua vida, teu sustento. O hino 296. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por
Vamos nessa noite fazer a leitura da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia aí na sua casa, no local que você está assistindo, e abra a palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15. Iremos ler alguns versículos da palavra do Senhor. João, capítulo de número 15, versículos de número 1 em diante. Em seguida, o nosso auxiliar, o irmão François, está com a oportunidade também para estar louvando ao Senhor. E logo em seguida, a Diaconisa Daniela louva com mais um hino e nós iremos prosseguir com o ensino da palavra de Deus nessa noite. João capítulo 15, versículo 1 em diante diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que eu não dar fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhe e lança no lago e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres, e vós serás feito. Versículo número 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Versículo número 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos orar em agradecimento à palavra de Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, pela tua palavra lida nesse momento, ó Deus. Nos abençoa, Deus, de uma forma especial, de uma forma gloriosa. Que teu nome seja glorificado em nossas vidas, ó Pai. E obrigado por esse dia, pelo privilégio de estar na tua casa, na tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ouvir o nosso auxiliar François e depois a Diaconisa Daniela com mais um hino. Aleluia! Cumprimento a todos que estão nos assistindo na rede social, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momento de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo destes anos percebi muito pouco do que diz eu cumpri. Resolvi me derramar, minha falta confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim.
ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momento de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo destes anos percebi muito pouco do que diz eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. E amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos continuar, né, irmãos? Adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Foram noites intermináveis, eu só chorava, bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar
eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Amém. Aleluia. Nesse momento agora nós iremos dar início, a entrarmos na palavra do Senhor. Você que nos assiste da sua casa, quiser anotar, uma caneta e papel para nós anotarmos algumas referências, a qual nós iremos ler nessa noite, fique à vontade em nome de Jesus. O texto que nós iremos usar nesta noite como base, irmãos, é o texto que nós lemos, que é João capítulo de número 15, onde tem epígrafe falando o tema é continuação das últimas instruções aos discípulos. Jesus, ele chega para os seus discípulos e continua a dar instruções antes de ir para a morte de cruz. E o versículo de número 1, ao qual nós lemos em diante, ele fala sobre a videira verdadeira. E hoje nós iremos aprender alguns passos como nós iremos produzir frutos em nossas vidas. Como vamos produzir? De que forma nós vamos produzir? A palavra do Senhor nos ensina, nesse versículo ao qual nós lemos, como é importante nós, como servos do Senhor, estar produzindo fruto para o Senhor Jesus. A primeira coisa, irmãos, que nós temos que entender e que saber, é quando Jesus começa a instruir, o livro de João, capítulo número 15, no versículo 1 ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Duas coisas distintas que nós podemos destacar aqui. Jesus, ele é a videira. Jesus, ele é a fonte. Jesus, ele é a fonte vital e a fonte espiritual que nós precisamos estar nele para produzir fruto. E Deus, ele é a fonte, uma fonte eterna, uma fonte inesgotável. No versículo de número 4 fala: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus traz uma condição para que eu e você produzimos e pudéssemos produzir esse fruto. É interessante, irmãos, que Jesus, ele é a videira e o lavrador é Deus. E quem cuida da videira é Deus. Quem cuida de nossas vidas são Deus. E quem somos nós, servos do Senhor? Nós somos as varas, nós somos os ramos, e nós somos o galho ao qual está ligado nessa videira verdadeira. É interessante que a primeira coisa que nós aprendemos na palavra do Senhor está no versículo a qual nós lemos, que é o versículo de número 4: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode produzir frutos se não tiveres na videira, assim também vós. Jesus está dizendo, irmãos, que para que nós possamos produzir fruto, nós temos que estar ligados a Ele, pois Ele é a fonte de todo conhecimento, Ele é a fonte de toda a existência. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá vigor, e é Ele que nos dá também graça. Mas o segundo ponto ao qual nós lemos, que nós vimos aqui, ele fala sobre, o versículo 2 fala: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpo toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus está falando aqui sobre a poda, de podar, cortar e tirar aquilo
que não serve da nossa vida, tirar aquilo que está atrapalhando o nosso crescimento. E nós sabemos perfeitamente, você que nos ouve, aquilo que tem sobre a minha vida, a sua vida, que atrapalha o crescimento de Deus. Você sabe mais do que eu, não preciso te falar em qual área de sua vida você deve cortar, você deve lapidar, você deve tirar, arrancar os galhos, para que você comece a crescer no Senhor. A poda é essencial sobre as nossas vidas, irmãos. A poda ela acontece para nós tirarmos aquilo que não está louvando ao Senhor, tirar aquilo que está nos atrapalhando de nós progredirmos. Se nós observarmos, nós queremos ver a primeira referência dessa noite, que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, o versículo de número 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Nós observamos no versículo número 16, ele fala: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos naturais humanos. Nós sabemos, irmãos, que existe dentro de nós dois seres. Mas como é esses dois seres, pastor? É o ser espiritual e o ser carnal. Aquele que olha o desejo, a consciência deste mundo, que vive de desejos, e aquele homem e mulher espiritual que vive dentro de nós. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que nós devemos deixar o Espírito Santo de Deus dirigir as nossas vidas. Mas como é, pastor, que o Espírito Santo de Deus vai dirigir as nossas vidas? Deus nos dirige, irmãos, a minha vida e a sua vida, através de duas vertentes. Primeiro, através da palavra do Senhor. E segundo, através da busca incessante de Deus, que é através da oração. Se você deseja que o Espírito Santo de Deus dirija a tua vida, você tem que viver uma vida voltada à oração e à leitura da palavra do Senhor. Pois nós sabemos, irmãos, que é através da palavra de Deus que nós conhecemos a vontade do Pai. É através da oração que Jesus nos impulsiona a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Certa vez Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 1, quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, a qual ia fazer uma grande obra, a Bíblia diz que Jesus passou a noite toda orando, em oração, buscando a presença do Senhor, para mostrar e pedir direcionamento ao Pai. Aí você me pergunta: mas Jesus era perfeito, mas Jesus não tinha pecado e não era necessário ele orar? Jesus só fez isso, irmãos, para nos ensinar o caminho que nós devemos percorrer e seguir. Se Ele que era soberano, se Ele que era perfeito nas suas ações e atos, Ele recorreu a Deus, quanto mais eu e você, que nós somos limitados, quanto mais eu e você, que nós dependemos totalmente de Deus. Nós precisamos recorrer diariamente ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida de oração, de leitura, de renúncia através da palavra do Senhor. A segunda referência que nós iremos ler nessa noite está no livro de Provérbios, Provérbios capítulo de número 6, Provérbios capítulo número 6, versículos 16 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Primeira, o olhar orgulhoso. Segundo, a língua mentirosa. Terceiro, as mãos que matam gente inocente. Quarto, a mente que faz planos perversos. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Sexto, a testemunha falsa que diz mentira. E o sétimo, e a pessoa que provoca briga entre amigos. Jesus não corrobora com as pessoas que agem desta forma. Por isso,
diariamente nós temos que cortar as ervas daninhas das nossas vidas. Nós cortamos diariamente aquilo que nos levam para trás, aquilo que nos prende, não deixa a gente prosseguir. Aí você pergunta: pastor, mas como é que eu vou saber se uma coisa está me prejudicando? É muito fácil. Se algo está te distanciando de Deus, isso não é bom para você, isso desagrada ao Senhor. Agora, se algo que você está falando, está fazendo, a atitude que você está vivendo, realizando, te aproxima mais de Deus, e isso então é a coisa que você deve fazer. Mateus capítulo de número 15, versículo 13, Jesus fala assim: Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. No livro de Hebreus, é um texto muito importante ao qual nós iremos ler agora. Hebreus capítulo 12, versículo 10 diz assim a palavra do Senhor: os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde os que foram corrigidos receberão como recompensa uma vida correta e de paz. Se você desejar ter uma vida de paz, se você desejar ter uma vida correta, você tem que tirar da sua vida aquilo que está te tirando da presença do Senhor. Quando Jesus fala que toda vara em mim que não dá frutos, atira a limpo toda aquela que dá frutos, nós precisamos diariamente nos limparmos. Mas limparmos como, pastor? Limparmos deixando aquilo que nos impulsiona a levarmos nós para trás. Se não houver uma ligação com Jesus, nós não temos como dar frutos. O terceiro ponto que eu quero abordar nessa noite é: se não houver ligação com Jesus, não temos como dar fruto. O texto qual nós lemos, Jesus fala muito bem: estais em mim e eu em vós. Uma vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós. Se não estiverdes em mim. Jesus nos traz uma condição nessa noite, você que nos ouve. Para nós produzirmos frutos em nossas vidas, nós temos que estar ligados diretamente na fonte. E que fonte é essa? Essa fonte é Jesus. No livro de Gálatas, se nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de Gálatas, no livro de Colossenses, no capítulo número 1, o versículo de número 23, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem que afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. O versículo de número 23, a parte A: mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro. E qual seria esse alicerce? Jesus, a palavra do Senhor. A Bíblia diz, como esta parábola que nós estamos lendo, outra palavra que Jesus fala sobre as construções das casas, que uma casa estava firmada na areia e outra casa estava firmada na rocha. E veio a chuva, e aquela casa que estava firmada na areia, nós sabemos que a areia não traz firmeza. A areia, ela é incerta. E quando vem a chuva, quando vem as dificuldades, se nós não tivermos no alicerce seguro, vai acontecer com a minha vida e com a sua vida como aconteceu com esta casa. Ela vai ser rapidamente levada pelas adversidades e pelos problemas que nos assolam diariamente. Muitas vezes nós nos desesperamos, irmãos, por conta de nós não estarmos no alicerce seguro que é Jesus. Mas se a gente tiver como aquela casa firmada na rocha, irá vir um vento, a tempestade, a adversidade, a calamidade, mas nós não seremos jamais atingidos e abalados,
porque nós estaremos seguros na presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que entender e saber a necessidade ao qual eu e você necessitamos para nós estarmos fortes. Em 1 João, capítulo de número 2, o versículo de número 6, a palavra de Deus fala: quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Mas como Jesus Cristo viveu? Viveu acreditando nas promessas de Deus. Viveu olhando para Deus na terra. Viveu olhando as calamidades que aconteciam, mas mesmo assim não negou-se. Andarmos com Deus, irmãos, não significa dizer que nós iremos não passar mais por problemas ou por adversidades. Pelo contrário, viver com Deus significa dizer que nós iremos passar por problemas e por adversidades, mas a diferença é que Jesus vai estar segurando as nossas mãos. A diferença é que Jesus vai estar nos sustentando. A diferença é que Jesus vai estar nos aprimorando. A diferença é que Jesus vai estar sustentando as nossas vidas através da palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 3, no verso de número 10, diz assim: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutos bons será cortada e jogada no fogo. Jesus não quer, irmãos, descartar ninguém. Jesus não quer jogar fora ninguém. Porém, Jesus precisa ser justo. Aquele que dá fruto continuará dando fruto, e aquele que não dá fruto, infelizmente, vai ser arrancado da videira verdadeira. E Deus, se nós observarmos no versículo 5, Ele fala: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá frutos, porque em mim nada podeis fazer. Versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo eterno. Versículo 7: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedires tudo o que quiseres, e vos será feito. A terceira condição para nós produzirmos frutos, se nós estivermos ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Versículo 7: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, significa dizer que a palavra do Senhor precisa estar dentro do nosso coração. Significa dizer que nós não devemos ser só simpatizantes de Cristo, mas praticantes do Evangelho de Cristo aqui na terra. A experiência que você teve com Deus, isso não significa dizer que você vai ter uma vida próspera. Só teremos uma vida próspera se nós estivermos ligados diariamente em Cristo Jesus. Se em algum momento em nossas vidas nós desligarmos de Deus, se em algum momento em nossas vidas nós desligarmos da videira verdadeira, começamos a não guardar mais a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, e nós não conseguimos mais produzir frutos sobre nós. Sabe por quê? Porque a existência, a fonte que nos traz frutos, é a palavra do Senhor. A fonte que nos traz sobrevivência, ao qual eu e você precisa, ao qual nós estamos precisando nesse momento, a qual o Brasil está passando. Nós precisamos produzir frutos, mas só iremos produzir frutos se a palavra do Senhor estiver guardada em nosso coração. Nós só iremos produzir frutos se a minha palavra estiver em vós. Nós sabemos que a palavra do Senhor é que produz resultados sobre as nossas vidas. Abra a tua Bíblia aí no livro de Efésios, no capítulo de número 5 e o verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levantando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Quem nos purifica é a palavra de Deus. Quem nos sustenta é a palavra do Senhor. Quem nos dá força, nos dá vigor, é a palavra de Deus. Por isso que eu falei que é importante nós estarmos lendo a palavra de Deus diariamente. Sabe por quê?
Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, Jesus vai revelando a sua vontade sobre as nossas vidas, através da palavra de Deus. O livro do Salmo número 119, ao qual nós pregamos um dia desse, fala que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. No livro de 1 Pedro, no capítulo número 1, versículo número 22, fala assim: agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já tem um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com o coração puro. Nós precisamos praticar e guardar essa palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Versículo 6, eu volto a falar: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E eu volto a dizer nessa noite que a ideia de Jesus não é jogar ninguém fora. Você lembra de Judas Iscariotes? Andava com Jesus, estava com Jesus, mas ele foi jogado fora. Mas ele foi jogado fora porque ele não se arrependeu, ele teve remorso. O verdadeiro arrependimento é que nos traz perdão sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que nós precisamos nos arrepender. E estar ligado em Jesus significa o primeiro contato que tu tem com Deus, quando você se arrepende daquilo que você fez. Não existe uma vida com Jesus a não ser ligado em Jesus. Nós precisamos estar ligado em Jesus. Nós precisamos estar ligado em Cristo. E o quarto ponto que eu quero falar com você: nós precisamos amar o nosso próximo, para que nós possamos assim produzir frutos. Se você for observar no versículo de número 11: tendo-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está dizendo nessa noite uma condição para que eu e você pudéssemos produzir frutos, amando o nosso próximo. Uma condição que nos vai trazer, que nos faz a produzir frutos, é quando nós amamos, como nós amamos o nosso próximo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, ele fala assim: não há necessidade que lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos da fé, pois o próprio Deus lhe ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Amar um ao outro, irmão, está muito além de perguntar como é que você está. Amar um ao outro está muito mais do que perguntar ou dar um bom dia ou dar uma boa tarde. Amar um ao outro significa você ajudar realmente o seu próximo. Mas ajudar como? Ajudar em sentar com ele e perguntar qual é a sua necessidade, em perguntar o que ele está precisando. Amar um ao outro significa você saber e entender o sofrimento do seu irmão, porque Deus sofre junto conosco quando nós estamos sofrendo, e nós temos que sofrer com o nosso próximo, assim como Cristo sofreu por nós. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus nos fala: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Veja só, quando nós amamos, nós produzimos pecado. Quando você ama uma pessoa, apesar dela te machucar, você consegue perdoar porque você tem o amor de Cristo sobre as nossas vidas. Jesus nunca esqueceu em nenhum momento ao qual nós pecamos, relaxamos contra o próprio Jesus, e Ele sempre está nos perdoando. Ele sempre está nos perdoando. Por isso nós temos que praticar este perdão, amando, olhando, observando e guardando a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Em 1 João, no capítulo de número 3, no versículo número 11, diz assim a palavra do Senhor: a mensagem que vos ouviram desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, irmão, de tal maneira que Deus é o Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor, irmão, é incondicional.
independente da raça, da cor, do gênero, se é rico, se é pobre, Jesus decidiu nos amar. Jesus decidiu nos morrermos por nossa vida. Então nós precisamos amar o nosso próximo. É uma forma de nós produzirmos frutos. Primeiro ponto: podar as nossas vidas, tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Segundo, ser ligado diretamente em Jesus, que vai fazer nos produzirmos fruto. Terceiro, andando e obedecendo conforme a palavra do Senhor. Quarto, amando o nosso próximo como a si mesmo. E último ponto, como nós iremos produzir fruto, é se nós estamos diariamente aborrecendo o mundo. Mas por que você está dizendo isso, pastor? No versículo número 18 e 19 diz assim a palavra do Senhor. Você vai entender o que eu estou falando. Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que vós me aborreces a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Para nós produzirmos frutos, irmãos, eu quero dizer nessa noite que nós precisamos aborrecer o mundo. Mas o que é aborrecer o mundo? É aquelas pessoas que nos perseguem. Se surgem perseguições todo dia em nossas vidas, irmãos, é porque Jesus nos amou. É porque nós precisamos sofrer também essa perseguição como Cristo sofreu. É porque nós estamos no caminho correto. E eu costumo dizer e volto a falar nessa noite, porque a árvore ela só recebe pedrada se ela produzir frutos. Porque quando ela produz fruto, alguém quer tirar o fruto dela. E esse fruto, muitos recebem pedradas. Mas alguém que não está produzindo nada, é porque não está fazendo a vontade do Senhor. A intenção de Jesus produzir uma árvore, irmãos, é lógico que a árvore é para dar fruto. Além dela dar sombra, ela precisa dar fruto. E se nós lermos em 1 João, no capítulo número 3, no versículo número 1, diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filho de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. O mundo nos aborrece, o mundo te aborrece, é porque você pertence a Deus. E você não é desse mundo, você é de Cristo Jesus. Em 1 João, no capítulo número 4, versículo de número 5, a palavra de Deus nos fala assim também: eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas eu e você, nós não pertencemos a esse mundo. Lembra o que Jesus passou? Jesus foi esbofeteado, chicoteado. Jesus foi injustamente condenado, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele sofreu morte de cruz. E nós precisamos sofrer por esse amor. João capítulo 17, versículo número 14, diz assim: eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então nós precisamos entender: se nós estamos aborrecendo o mundo, nós estamos no caminho certo, nós estamos produzindo frutos. Se nós estamos aborrecendo, se pessoas nos perseguem, se pessoas perseguem os crentes, os servos do Senhor, a igreja de Deus, é porque nós estamos fazendo diferença aqui na terra e nós estamos produzindo fruto. Já pensou, eu e você? Você já pensou em viver sem produzir fruto? Sem os frutos sobre a sua vida? Porque nós sabemos, irmãos, que o tomate é um fruto de uma planta. A cebola também é um fruto de uma planta. A maioria dos legumes, todos os legumes que nós comemos, que chegam na nossa casa, são frutos de plantas. Veja só a importância do fruto em nossas vidas. O fruto é que nos alimenta. E Jesus precisa de mim e você para alimentar outras pessoas. Por isso nós temos que produzir aquilo que Deus chamou para que eu e você pudéssemos produzir. Mas esse fruto que eu estou falando aqui, irmãos, esse fruto que a palavra do Senhor nos fala, significa o nosso caráter cristão,
significa a qualidade que glorifica a Deus nas nossas vidas. Significa que nós temos uma vida de testemunho após pessoas olham e veem Cristo sobre as nossas vidas. Dá fruto, aí a palavra do Senhor está nos dizendo que as pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nossas vidas. Que as pessoas precisam olhar para nós e ver, olha, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus, lá vai um jovem de Deus. É isso que precisa, foi para isso que precisamos, foi para isso que Jesus nos criou, para que nós possamos produzir frutos e através desse fruto alimentarmos outras pessoas, porque da forma que nós estamos vivendo, da forma que o Brasil está vivendo nesse momento, está precisando de fruto. Tem muita pessoa desesperada precisando de fruto. Tem muita pessoa desesperada precisando de uma palavra amiga, de um direcionamento de Deus. E nós só iremos ter sucesso se a gente estiver ligado em Jesus. Em Mateus capítulo 7, versículo 20, diz assim: portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Na linguagem de hoje está essa tradução, mas se você pegar uma Bíblia na revista atualizada, ela vai dizer que nós conhecemos as pessoas por conta dos frutos. Então, o que vai demonstrar que eu sou servo do Senhor? É através do meu fruto. O que vai demonstrar as pessoas a conhecer a Cristo em nossas vidas? É através do fruto. O que vai determinar, o que vai ser, o que as pessoas vão pensar de mim sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, é através do meu caráter como cristão. É se eu estou produzindo a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 5, nos versículos de número 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procure descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor e começa a fazer aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos entender uma coisa. No versículo 9 diz: pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Eu, como servo do Senhor, eu tenho que produzir honestidade, eu tenho que produzir bondade, eu tenho que produzir verdade. E Deus ama aquele que ama a verdade. Se nós estivermos em Cristo, nós iremos produzir esse fruto. Se nós estivermos ligados na videira verdadeira que é Jesus e Deus que é o lavrador, pode ter certeza que quando nós nos limpamos, nós estamos limpando para o nosso crescimento. Quando você tira algo que está te aprisionando, pode ser até o medo, pode ser mesmo até o pânico, repreenda esse mal, tira da sua vida. É uma coisa que atrapalha, que não deixa mais você crescer. Quando o jardineiro, ele tira aqueles galhos que estão passando sobre a média, aqueles galhos que estão tirando a forma da árvore, que estão tirando a beleza da árvore, e ele começa a cortar, começa a tirar, e quando ele tira, quando você for ver, a árvore está mais bonita, está mais limpa e pronto para crescer mais. É assim também nossas vidas, a minha e a sua. Nós temos que tirar aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que está nos atrapalhando, e só assim você vai começar a crescer novamente. Só assim a gente vai voltar para a tua casa. Só assim Jesus vai te abençoar ainda mais. Então não esqueça desses 5 pontos que eu trouxe nessa noite para você produzir fruto. Recapitulando: primeiro, devemos podar a nossa vida, tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Segundo, devemos estar ligados em Cristo, pois Ele é a fonte que nos traz e nos produz fruto. Terceiro, andando conforme a palavra de Deus. Quarto, amando o nosso próximo como a si mesmo. E sexto e quinto, aborrecendo o mundo. Só assim Jesus vai te dar frutos. Só assim produzirás frutos sobre a sua vida. E para nós encerrarmos nessa noite, eu quero te dizer uma coisa, e eu quero que você guarde aí no seu coração: sem Jesus não podemos fazer todas as coisas que podemos fazer com Jesus. Sem Jesus tem muitas limitações.
mas com Jesus nós podemos fazer muita coisa. Nesse momento, chame Jesus para entrar na tua casa. Deixe Ele ser a fonte verdadeira, a videira verdadeira sobre a sua vida. Se você em algum momento se desligou de Cristo, se você em algum momento se desligou da videira, se você parou de produzir fruto, é porque você parou de estar ligado em Cristo. Esse momento que nós não estamos fazendo culto em nossas igrejas, não significa dizer que eu e você temos que estar mais fracos na fé ou na palavra na nossa casa. É nesse momento mesmo que nós devemos estar ligados em Cristo. É nesse momento mesmo que lá na nossa casa, lá na minha casa, eu tenho que estar cultuando a Deus. Eu tenho que fazer o meu culto racional. Eu tenho que estar louvando, fazendo o meu culto doméstico, buscando a presença do Senhor. Não é o fato de nós estarmos em aglomerações de irmãos louvando ao Senhor. Isso é muito bom, isso é louvável a Deus. Nós esperamos que tudo volte ao normal. Mas quando isso não volte ao normal, você mesmo na sua casa pode produzir frutos. Você mesmo no local que você está, você pode continuar firme na rocha que é Jesus. Porque Jesus está contigo, a palavra de Deus está contigo. Você tem força para ler, você tem força para orar. Então isso vai te manter diariamente firme e constantemente na presença de Deus. Sem Jesus, nem tente, mas com Jesus, prossiga e vá adiante, que Jesus vai te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Antes de nós orarmos, nós queríamos louvar o Senhor com um hino. Em seguida nós estaremos trazendo os nossos agradecimentos e encerrando também esse culto de ensino nesta noite. Na sua casa mesmo, vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Louvado é teu nome, Pai. Oh Deus, tu és santo, tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Deus abençoe. Não contes teus maiores sonhos a ninguém. Não mostra tua ferida para quem não tem remédio para curar e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre tuas fraquezas aos inimigos seus. Mostre só para Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, Ele disse prossiga, eu te fiz para ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muitos maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em teu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Oh, a partir de hoje é só você e Deus. Compartilhe os seus sofrimentos com alguém que possa te ajudar. E esse alguém é Jesus. Confie em Jesus, acredite em Jesus. Ele é a videira, Ele é a fonte verdadeira que pode suprir todas as tuas necessidades. Oh Deus, faça nós produzirmos frutos, ó Pai. Aleluia.
Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós queremos agradecer você que nos ouve, você que nos assistiu da sua casa. Estaremos agora ao término desse trabalho, mas nós queríamos, antes de terminarmos, nós queríamos orar por você em nome de Jesus nesse momento. Nesse momento, mesmo da sua casa aí, coloque sua mão sobre o seu coração, que nós estaremos orando agora nesse momento para Deus te abençoar. Quero profetizar sobre a tua casa o mantimento que está faltando. Quero profetizar sobre a tua casa frutos nessa noite. Quero profetizar sobre a tua vida tempos melhores. Tempos melhores virão em minha vida e na sua vida também, porque nós sabemos que o maior de todos, a fonte de todo recurso, de toda ciência, entendimento e alegria é Jesus. E se nós estivermos ligados em Cristo Jesus, nós iremos produzir muitas coisas grandes. Feche teus olhos na tua casa e coloca a mão no teu coração. Senhor, nesse momento, ó Pai, essa pessoa que assiste da sua casa, ó Deus, eu não sei de qual local ela está assistindo, ó Pai, mas eu quero profetizar sobre a tua vida frutos em nome de Jesus Cristo. E quero profetizar a proteção de Deus sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios. Eu quero profetizar que os teus negócios não vai ter falência, mas Deus vai dar uma saúde e um sustento para a glória de Deus. Continue ligado em Cristo Jesus. Ele vai te fortalecer, Ele vai fazer você produzir frutos. Se o fruto não está vindo agora, não te preocupa não. Jesus está adubando, Jesus está limpando, Jesus está tirando, está arrancando aquilo que não agrada a Ele. E logo logo você vai estar produzindo aquilo que Deus colocou para que você pudesse produzir. Em nome de Jesus Cristo, acalma o teu coração. Compartilhe com Deus o teu sofrimento, aquele que você necessita, pois Deus nessa noite vai de encontro ao meu e à sua necessidade. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos dê uma noite de paz. Acampa teus anjos ao nosso redor. Nos dê uma noite de refrigério. Acalma a nossa alma, acalenta o nosso coração, Senhor, e nos traz tranquilidade em nome de Jesus. Amém. Antes de darmos as bênçãos apostólicas, quero agradecer ao meu pastor regional, pastor Zanã, missionário Maribanda. Queremos agradecer também ao nosso pastor, presidente estadual, pastor Francisco Costa. E agradecer a todos vocês que nos assistem, os irmãos da congregação, os irmãos da nossa regional, aquele que nos assiste de longe, de qualquer local. Um forte abraço. Eu quero dizer que depois eu vou responder todos vocês em nome de Jesus Cristo. Até domingo nós teremos outra live, aqui na casa do Senhor, e até domingo às 18h30, e que Deus te abençoe. Mão direita para o céu. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja contigo, na tua casa, na tua família, e diga, mesmo de onde você está, diga amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e até domingo, se assim Jesus permitir e Ele não voltar. Deus abençoe e um forte abraço. Amém.